Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem desse lado. O meu nome é Sandra Vale e faço parte da equipa de marketing da PTSP. Hoje vamos falar sobre otimização do desempenho no WordPress para atingirmos uma maior performance nos nossos sites. E para isso tenho o prazer de estar acompanhada com a Sónia Pereira, da nossa equipa de suporte técnico, que será a oradora deste webinar. Bom dia, Sónia. Olá, bom dia. Bom dia. Antes de começarmos, peço-vos que confirmem que nos estão a ver e ouvir bem, que é para conseguirmos apurar se está tudo a funcionar corretamente. Ok. Só para confirmar. Não havendo problemas, vamos então avançar. Informo que esta sessão está a ser gravada e será disponibilizada ainda durante o dia de hoje no YouTube e nas nossas redes sociais. Ao longo da apresentação, podem deixar as vossas dúvidas no chat, porque no final teremos um momento dedicado a perguntas e respostas que serão respondidas pela Sónia, e por isso estejam inteiramente à vontade. Sónia, vamos a isso? Vamos a isso. Bom dia a todos, agradeço também a presença neste webinar. Vamos então falar um pouco de otimização de desempenho no WordPress para uma maior performance nos nossos websites. Eu gostaria de partilhar com vocês algumas informações sobre mim primeiro, até porque eu não desenvolvo sites, eu não faço desenvolvimento. Todas as informações que eu vos vou passando aqui serão informações que eu vou obtendo com a experiência enquanto técnica de suporte na PTISP e não propriamente na base do desenvolvimento. Tenho 32 anos, sou ribatejana, da zona de Torres Novas, e descobri que nem só de jornalismo conseguia viver, e descobri uma nova paixão que é então o suporte técnico. Foi na PTISP que eu aprendi tudo o que sei até agora e é a esta casa que eu devo toda a minha evolução. Neste webinar de hoje temos aqui alguns objetivos principais. Os objetivos passam por conseguirmos explorar técnicas de otimização para os websites desenvolvidos em WordPress e como podemos tirar um máximo partido ou o máximo proveito de ferramentas como o Softaculous e o WP Toolkit, que estão por norma disponíveis nos planos de alojamento disponibilizados pelos provedores. Vamos falar da otimização desde a instalação até técnicas de cache, segurança, limpeza de base de dados, que é também um ponto importante na otimização do nosso website. E o objetivo principal será então mesmo garantir que o website WordPress seja mais rápido, permitindo assim uma melhor performance do mesmo e também uma melhor resposta na ótica do utilizador para quem visita os nossos websites. Então, a importância da otimização no site WordPress, uma vez que hoje em dia e cada vez mais é uma plataforma que permite desenvolver vários tipos de projetos, já não é aquela plataforma inicial que nos permitia apenas desenvolver ou criar um blog, uma página estática, permite as mais variadas customizações e ligações a APIs, plugins que nos permitem ter uma página complexa e até uma loja online, por exemplo. Então, a importância da otimização passa pela experiência do utilizador. Os sites, quanto mais rápidos, melhor a experiência do utilizador que os visita, e isso vai fazer com que haja uma retenção maior dos visitantes. O SEO e o Core Web Vitals têm a ver com a performance que afeta a classificação no ranking do Google, ou seja, estas são métricas importantes que permitem verificar se o nosso site está bem classificado, digamos assim, e isso, se existir uma boa experiência do utilizador e uma boa classificação à partida, fará com que haja uma maior taxa de conversão e de retenção. Os sites, quanto mais rápidos, melhor a experiência para o utilizador e vão aumentar essas taxas de retenção. O que é que são estas taxas de retenção?
representam precisamente a percentagem de visitantes que tomam uma ação desejada. Por exemplo, se tivermos uma loja online, o nosso objetivo é que quem visita a nossa página faça uma compra na nossa página. E isso se taxa de conversão e retenção. Para conseguirmos ter uma boa experiência de utilizador, enquanto utilizador, é importante que haja um bom desempenho no nosso site. E para isso, precisamos de realizar algumas técnicas de diagnóstico que vão permitir corrigir falhas ou a necessidade de optimizações e validar aquilo que está bem no nosso site. São, por norma, utilizadas algumas páginas de algumas ferramentas de análise, são externas à PTISP e podem ser utilizadas por todos nós, e é utilizado também no nosso dia a dia quando damos o nosso suporte. Entre elas, o Google PageSpeed e o GTmetrix. Estas páginas, estas ferramentas, o que vão fazer é analisar um conjunto de métricas que nos vão permitir otimizar aquilo que for necessário ou dar dicas do que é que precisamos de otimizar. O PageSpeed e o GTmetrix vão mostrar diversas análises que realizam à nossa página, entre as quais o tempo de carregamento, o impacto de cada recurso e o que está a comprometer a velocidade do nosso site, quais são as ações mais urgentes que devemos tomar. Estas métricas vão nos ajudar também a perceber, a entender como é que o utilizador visualiza e interage com o conteúdo que nós temos na nossa página. Falando aqui um bocadinho de cada uma destas métricas, ou pelo menos das mais importantes, temos o First Contentful Paint, que é o tempo que leva para o site mostrar conteúdo visível no ecrã, ou seja, aquele primeiro impacto visual que nós temos, e quanto mais rápido, melhor para o utilizador, uma vez que quando clicamos numa página não queremos estar muito tempo ou não queremos estar tempo à espera que ela devolva a primeira informação, o primeiro conteúdo. Depois temos o DOM Content Loaded, que é o momento em que o HTML principal do site, da página, terminou de facto de carregar e é organizado pelo browser, ou seja, é a nossa página inicial do site, mesmo que existam ainda algumas imagens e estilos, algumas customizações que estejam a ser carregadas. É a estrutura básica do nosso site e permite-nos já, enquanto utilizador, ter conteúdo visível. Depois temos também o Total Blocking Time, que é o tempo total em que o site está parado, ou seja, em que nada acontece, em que estamos à espera enquanto utilizador, clicamos para abrir a página, estamos a aguardar que algo nos seja devolvido. Podemos, quando esse tempo é mais demorado, tentamos por vezes clicar noutros locais da página ou tentar atualizar e é aquele momento em que nada acontece. Quando o tempo é muito longo, o site parece estar lento e a experiência do utilizador não vai ser a melhor. O Larger Contentful Paint, que é o tempo que o maior elemento visível no site, quer seja uma imagem, um título, um texto, leva a aparecer no ecrã. Convém que estes elementos não sejam demasiado grandes, caso contrário, o tempo de resposta no primeiro acesso vai ser demorado e isso vai frustrar o utilizador que está a aguardar ver esse primeiro conteúdo. Esta métrica é especialmente importante porque indica quando a parte principal do conteúdo fica visível para o utilizador e daí ser tão importante que não seja extremamente pesada. Depois o Cumulative Layout Shift, que mede quanto é que o layout da página se mexe enquanto carrega. Por vezes acedemos a páginas que estão aquilo que dizemos que é aos saltinhos. Carregam uma parte, depois dá um saltinho e volta a carregar outra e a imagem até parece que sai do sítio onde estava inicialmente.
isso causa de certa forma também alguma frustração para quem está a visitar a página, acabando muitas das vezes por desistir de visitar aquele site. Se o texto ou a imagem saltar no ecrã, não vai ser uma boa experiência para o utilizador. Por isso, quanto menor o CLS, melhor será a experiência do utilizador, uma vez que o site vai ficar mais estável à nossa vista. O time to first byte muitas das vezes é encarado como sendo única e exclusivamente uma responsabilidade do servidor, uma vez que é o tempo que o browser leva para receber a primeira resposta precisamente do servidor. Contudo, esta resposta do servidor vai depender de diversas questões alheias ao mesmo, incluindo a otimização do website. Se for um website que não esteja otimizado, que esteja desatualizado, que exija consultas excessivas à sua base de dados logo num primeiro acesso ou que exija descarregar um elevado volume de conteúdos num primeiro acesso, isso vai impactar a primeira resposta do servidor e o tempo será superior. Uma questão que acho importante referir, quando fazemos testes, análises nas ferramentas que falei anteriormente, como por exemplo o GTmetrix, os servidores onde está a ser feita a consulta não estão em Portugal. Portanto, é possível que este tempo também seja superior, uma vez que há uma redundância nessa consulta. Depois, e por último, a identificação de gargalos, que é o processo que nos permite descobrir, identificar quais são as partes do site que estão de facto a causar uma maior lentidão. Isso vai nos permitir fazer correções, otimizações, para que o site carregue de forma mais rápida, mais fluida e sem interrupções. É óbvio que o alojamento importa quando queremos escolher ou quando queremos alojar o nosso projeto, apesar de, volto a relembrar, não ser a única ou o único motivo para que os sites por vezes estejam lentos. É necessário termos a certeza de que o nosso site está otimizado e de qual o melhor alojamento para o nosso site. Uma escolha incorreta do tipo de alojamento em que vamos alojar o nosso conteúdo poderá efetivamente impactar diretamente no desempenho do website. Nós temos vários tipos de alojamentos, desde os partilhados, as VPS, os dedicados e clouds. E temos também ainda um alojamento que não deixa de ser partilhado, mas é um alojamento otimizado para o WordPress. E por causa disso eu gostaria de mencionar aqui que para quem está presente neste webinar, temos um código promocional que podem ver ali no ecrã, está válido até dia 4 de julho para encomendas de 1 ano em qualquer um dos nossos planos WordPress V2 que podem consultar na nossa página em ptisp.pt. A escolha do alojamento correto tem então vantagens na velocidade e na estabilidade do vosso site, vai impactar diretamente a performance do mesmo e opções como VPS ou servidores dedicados podem ser geralmente melhores para sites com mais tráfego e mais customizações. É importante percebermos que o WordPress permite de facto um desenvolvimento rápido e fácil, intuitivo, contudo, todas as customizações, plugins, temas que são instalados vão exigir recursos do alojamento. Quanto maior o número de plugins, mais recursos serão necessários e serão consumidos. Além disso, existem combinações de plugins que são conhecidas e na comunidade WordPress poderá ser consultada a informação, são conhecidos como exigindo de facto muitos recursos do alojamento, como por exemplo existir uma combinação, um combo de plugins, Elementor e WooCommerce. Vai exigir muitos recursos do alojamento, mesmo que a página, que o projeto depois
seja um projeto relativamente simples. Os alojamentos otimizados para o WordPress são disponibilizados pela maioria dos provedores, uma vez que é a plataforma ou é das plataformas mais escolhidas para o desenvolvimento de websites e oferecem recursos adicionais de cache e suporte que facilitam na otimização. No caso em concreto da PTISP, em que podem usufruir então do código promocional, o nosso alojamento otimizado para o WordPress disponibiliza Lightspeed e também WP Toolkit, que vai permitir uma melhor interação com o vosso website. Os alojamentos partilhados, ao contrário do que acontece com os VPS dedicados e clouds, são uma boa opção para sites com pouco tráfego ou um conteúdo mais estático, projetos simples que não tenham grande necessidade de personalizações, de plugins, de temas, de forma a que não haja um impacto na performance do mesmo. Os recursos são de acordo ou são alocados de acordo com o plano contratado. Um dos pontos bastante importantes no WordPress são os sistemas de cache. Podem melhorar consideravelmente o tempo de carregamento, relembrando que será uma conjugação de fatores e que só a cache por si não fará todo o efeito sozinho. Existem vários tipos de cache, de seguida eu já vou focar cada uma delas e falar um bocadinho mais de cada uma delas, mas os tipos de cache são cache de browser, de página, de objeto e de base de dados. Alguns dos plugins mais sugeridos pela própria comunidade WordPress passa pelo WP Rocket, o Total Cache e o Lightspeed Cache. A cache é uma técnica onde versões pré-renderizadas, ou seja, cópias das páginas que são criadas, que são desenvolvidas, são guardadas de forma a que seja acelerado o processo de carregamento para o utilizador. Os plugins como os sugeridos pela própria comunidade WordPress, há plugins gratuitos, plugins que têm de ser adquiridos, permitem configurar diversos tipos de cache, desde cache de páginas a cache de objetos, de forma a que haja uma conjugação entre ambos os sistemas de cache e o site responda de forma mais rápida, utilizando também menos recursos necessários ao alojamento. Falando então um bocadinho de cada tipo de cache. A cache de browser o que vai fazer é guardar os arquivos do site, como as imagens, CSS, JavaScript, e fazem-no diretamente no dispositivo do utilizador quando acede a um website. É possível ativar ou desativar esta cache de browser no próprio browser e o que ele vai fazer é com que, se visitarmos novamente o website em causa, o browser utiliza esses arquivos que já estão salvaguardados, em vez de carregar novamente, ou descarregar, aliás, novamente, todos os conteúdos do website. Isto vai fazer com que o carregamento, a consulta, seja mais rápida e economize dados. Temos também a cache de página, que o que vai fazer é armazenar as versões completas de toda a página do site no servidor e quando um utilizador acede a uma página, o servidor vai entregar essa versão que está já salvaguardada, que já está pronta a entregar, sem reconstruir sempre a página de cada vez que é feita uma nova consulta. Vai também reduzir o tempo de carregamento do website e, essencialmente, o uso de recursos do servidor que não está a fazer novas consultas e novos pedidos. A cache de objeto, por norma, é conjugada com a cache de página ou pode ser conjugada com a cache de página. Guarda alguns dados reutilizáveis, ou seja, em vez de guardar a página por completo, o que ele vai fazer é guardar apenas partes de menus, configurações do utilizador que o site precisa com frequência, que se apercebe que há essa necessidade e vai economizar dessa forma o tempo, melhorar a velocidade ao evitar que o site consulte constantemente a base de dados para obter, aliás, as mesmas informações que já foram obtidas anteriormente.
Por fim, temos a caixa de base de dados que armazena as respostas para a consulta precisamente à base de dados. Desta forma, se outra pessoa fizer o mesmo pedido ao website num curto espaço de tempo, o site utiliza aquela resposta que já está guardada em cache. Vai aliviar a carga sobre a base de dados, o que vai tornar o site mais rápido e eficiente. Consultas otimizadas à base de dados é de facto um ponto muito importante nesta questão do WordPress. Outro dos pontos bastante importante e muitas vezes falado está relacionado, aliás, com a otimização das imagens, uma vez que imagens demasiado grandes podem atrasar o carregamento. São sugeridas ferramentas de otimização dessas imagens, como o TinyPNG, ShortPixel, e também em conjugação com o Lazy Loading e a utilização de formatos modernos nas imagens. Estas imagens otimizadas vão ser de facto cruciais no desempenho do nosso website. É por norma, quando consultamos uma página inicial, o que temos por norma são de facto imagens. Quando consultamos uma loja online para consultar os produtos, o que temos são imagens. Se todas essas imagens estiverem sem otimização, com tamanhos elevados, vai causar impacto no nosso site. São então sugeridos pela comunidade do WordPress também estas ferramentas ou plugins como o TinyPNG, Imagify, que o que vão fazer é comprimir as imagens sem que elas percam qualidade. Vamos manter a qualidade da imagem porque nós queremos que o nosso utilizador tenha uma boa experiência quando visualiza a imagem que colocamos no nosso site. Contudo, queremos também que a experiência seja uma boa experiência em termos de velocidade e performance. Já o Lazy Loading o que vai fazer é carregar as imagens apenas quando o utilizador navega até elas, ou seja, não há necessidade de descarregar todo o conteúdo a quando o primeiro acesso, por exemplo, as imagens podem ser apresentadas, carregadas, conforme nós vamos necessitando ou conforme vamos consultando essa zona do website. Os formatos modernos como o EPI também reduzem o tamanho das imagens, dos arquivos que são utilizados e vão fazer então com que tenhamos o mesmo resultado de maior rapidez na resposta do nosso website. Existem outras formas de optimizar as nossas imagens que não passam pela necessidade de plugins. Se virmos que o nosso website já está demasiado sobrecarregado com plugins e que a ideia é otimizar o nosso website, então não faz sentido, se o volume de imagens até nem for considerável, não faz sentido estarmos a instalar mais plugins. É possível otimizar as imagens através de ações manuais, através de ou evitando o upload da resolução maior do que o necessário. Por exemplo, se tivermos uma loja online em que as imagens dos produtos são pequenas, não necessitamos de estar a carregar uma imagem com uma resolução ou com um tamanho elevado. E redimensionar as imagens no próprio back-office do WordPress, uma vez que quando fazemos o upload de uma imagem pelo próprio back-office, ele permite-nos selecionar qual é a resolução e o tamanho dessa imagem. É importante gerirmos sempre os conteúdos e as imagens que estão carregados nessa nossa biblioteca do WordPress. É muito importante que sejam eliminadas aquelas imagens que já não precisamos, que já não estão em utilização e que estão só a causar ruído. Essas imagens estão a ocupar espaço e estão a causar impacto na performance do nosso website, mesmo não estando em utilização direta. A otimização da base de dados. É necessário que de forma recorrente sejam eliminados os dados desnecessários, uma vez que essa ação vai melhorar a resposta da base de dados. Termos demasiada informação desnecessária na base de dados vai fazer com que as consultas à mesma sejam mais lentas e não estejam otimizadas. Também aconselhados pela comunidade WordPress, temos plugins
como por exemplo o WP Optimize ou o Advanced Database Cleaner. A base de dados, conforme vai sendo utilizada, conforme vão sendo feitas consultas e temos tráfego no nosso website, acumula alguns dados que são desnecessários ou que até vão estando duplicados. Como, por exemplo, quando são feitas retificações, o próprio spam, e isso vai ter impacto no desempenho do nosso website nas consultas que são feitas ao mesmo. Sugeridos pela própria comunidade WordPress, como o WP Optimize, o que vão fazer é ajudar a limpar esses dados antigos e desnecessários, sem que tenhamos de o fazer manualmente, e dessa forma serão otimizadas as consultas da base de dados, acelerando então a visita ao nosso site. A resposta da consulta que é feita à base de dados será mais rápida e dessa forma conseguiremos então ter também uma melhor experiência enquanto utilizadores. É muito importante que sejam simplificados e reduzidos o número de pedidos à base de dados, essas consultas à base de dados. Dessa forma será também conseguida a diminuição do tempo de resposta do site e o consumo de recursos do servidor, que será menor. Volto a relembrar que no caso dos alojamentos partilhados, não é possível o aumento de recursos, os recursos são de acordo com o contratado, com o plano contratado e por norma, são recursos inferiores a um servidor dedicado. De forma a que haja aqui esta simplificação e esta redução do número de pedidos à base de dados, é importante que sejam, por exemplo, limitados o número de posts exibidos por página, que sejam desativados plugins desnecessários que façam consultas extras à base de dados e mais uma vez, a utilização de plugins de cache. Portanto, todos os pontos que vamos falando até aqui, eles interligam-se uns com os outros e são necessários em conjunto, por norma. E falando em pontos que se interligam, a gestão de plugins e temas. Até aqui temos falado de plugins que nos vão ajudar a otimizar o nosso site, mas é importante percebermos que esses plugins também podem prejudicar o nosso website e a performance do mesmo. E podem prejudicá-lo se não estivermos a fazer uma configuração, uma instalação adequada, optimizada desses mesmos plugins. A escolha, de forma a conseguirmos ter aqui plugins mais abrangentes e que nos permitam uma melhor optimização, é importante que escolhamos plugins multifuncionais e eliminemos aqueles plugins que são redundantes. Se temos um plugin que faz, vamos supor, cache de página e cache de objeto, não necessitamos depois de ter mais um plugin para cada uma dessas ações. É importante também escolhermos temas leves, uma vez que eles vão ser mais rápidos, e alguns dos temas sugeridos pela comunidade WordPress são Astra, Zacra, Neve, entre muitos outros, mas estes são os principais escolhidos pela comunidade WordPress. Os plugins em demasia vão causar lentidão, não só porque podem mesmo causar constrangimentos e incompatibilidades entre si, mas também porque vão consumir muitos recursos do alojamento. É então, conforme estava a indicar, importante reduzir este número de plugins e fazermos uma avaliação periódica de quais são os plugins que de facto fazem sentido para o nosso projeto. Por vezes acabamos por instalar plugins só para experimentar e deixá-los lá. Mesmo que não estejam em utilização, se eles estão instalados, estão a ter impacto. Portanto, é importante que sejam mesmo desinstalados esses plugins. Relativamente ao tema, que vai impactar também então a performance do nosso website, até porque será num primeiro acesso o que terá um maior impacto. Os temas bem codificados, como o Astra, que é o mais aconselhado por toda a comunidade WordPress, são temas leves e projetados para serem mais rápidos na primeira resposta. Tem uma estrutura mais limpa e isso vai reduzir o tempo de carregamento e também, mais uma vez, o uso de recursos do nosso alojamento. Chegamos então às nossas ferramentas que são, por norma, disponibilizadas
por todos os provedores nos painéis de controle. Na PTISP encontram estas ferramentas quer em painéis cPanel como Plesk, e são elas o Softaculous e o WP Toolkit. Estas ferramentas, relativamente ao Softaculous, temos uma feature específica, que é o Manage WordPress by Softaculous, e tanto esta como o WP Toolkit podem facilitar na optimização do website, podem ajudar a melhorar o desempenho, a segurança e a gerir as atualizações. Temos interesse em ter um website otimizado, mas também temos interesse em que esse processo seja eficaz e rápido e que não nos ocupe demasiado tempo a fazer essas atualizações. Mas é importante que tenhamos a noção de que não atualizar o website, não realizar ações diretas no nosso website, não significa que o mesmo não sofra alterações, porque podem haver alterações que estejam definidas para ser realizadas de forma automática ou podem haver mesmo alterações a nível do consumo de recursos pela falta de atualização dos mesmos. Estas são então ferramentas que nos permitem ter uma maior autonomia e simplicidade também nesta questão da otimização. São bastante intuitivas, são ferramentas simples de perceber, são user-friendly, têm dashboards bastante intuitivos e, como eu estava a dizer, estão disponíveis em todos os alojamentos, por norma, com painéis de controle. Existem algumas diferenças, apesar de ambas as ferramentas darem essencialmente para fazer as mesmas ações, existem aqui algumas diferenças entre elas. O WP Toolkit permite a instalação e uma configuração simples. A instalação da instância WordPress é realizada em alguns cliques. Tem atualizações automáticas que podemos ativar ou desativar. Estas atualizações automáticas mantêm ou permitem manter o nosso website e os plugins atualizados e isso vai melhorar a segurança. Uma questão importante aqui, quando dizemos que um plugin está atualizado, é importante vermos quando é que foi realizada essa última atualização, porque se estivermos a instalar ou se tivermos instalado um plugin que a última atualização foi há 5 anos atrás e não existiram novas atualizações, apesar de não existirem essas novas atualizações e estar na última versão, o plugin não está de todo atualizado para os nossos dias e isso pode causar impacto na performance do website e principalmente a nível de segurança. Este WP Toolkit vai permitir então também melhorias a nível de desempenho, que é um dos nossos principais objetivos, uma vez que ele vai recomendar otimizações que podem ser realizadas para melhorar aqui a velocidade de resposta do nosso website. Tem também a questão da segurança mais facilitada, porque realiza verificações, podemos forçar essas verificações e permite também corrigir algumas vulnerabilidades de forma automática. Já o Manage WordPress by Softaculous permite também igualmente uma instalação rápida através de alguns cliques. Permite realizar backups automatizados. Nem todos os provedores vão permitir esta ação. A PTISP tem backups automáticos realizados através de outras ferramentas que considera mais proveitosos e, portanto, não conseguirá ser utilizada esta função, mas ela existe e vai permitir, tal como nas ferramentas dos partilhados PTISP, fazer backups automáticos. Permite também a gestão de plugins e de temas, ativar, desativar, atualizar plugins, instalar plugins adquiridos, fazer o upload desses plugins de forma facilitada. E tem também a questão das ferramentas de performance. Temos algumas opções de cache e otimização que vão permitir melhorar o nosso website. A principal diferença entre os dois é que o WP Toolkit oferece mais opções de configuração e segurança, enquanto o Manage WordPress by Softaculous é mais direto e fácil de utilizar, tem menos opções,
mas acaba por se tornar mais fácil de utilizar. Eu vou mostrar um pouco agora das duas ferramentas num dos nossos alojamentos, com o painel de controle cPanel, apenas para que nos vão permitir termos aqui algumas noções mais básicas das principais opções que podemos consultar. Então, temos um painel de controle cPanel comum, em que vamos ter o WordPress Management, que será o WP Toolkit, e o WordPress Manager by Softaculous. O local onde eu estou neste momento não está com uma ligação de internet perfeita, mas eu vou tentar demonstrar aqui algumas ações. Então, começando aqui pelo WP Toolkit. Eu aqui tenho já uma instalação realizada, mas eu vou, lá está, apesar da internet não ser a melhor, vamos tentar fazer aqui uma instalação. Ao aceder ao WP Toolkit, caso eu não tenha nenhuma instalação, nenhuma instância WordPress, ele vai-me aparecer logo aqui ao centro a opção de fazer essa instalação. Contudo, tendo já uma instância WordPress, venho ao Install. Ele vai-me abrir algumas opções básicas, vai-me questionar se a instalação é para ser realizada em HTTP ou HTTPS, qual é o domínio, ou neste caso eu vou selecionar um subdomínio, e há aqui uma parte importante que é a directory. Se eu escolher o mesmo domínio, ele vai-me automaticamente sugerir uma diretoria, e isto vai fazer com que o meu website não seja instalado na document root principal, mas sim numa subpasta dentro dessa document root. O que é que isto vai fazer? Quando eu aceder ao meu site no browser com o nome do meu domínio, ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer se eu escrever o nome do domínio barra o que for sugerido aqui. Por norma, o que aparece aqui é WP, é a sugestão, e se eu o deixar ficar, o que vai acontecer é que eu só vou conseguir consultar a minha instância WordPress se escrever no browser wp.soniamessias.pt/wp. Como não é isso que queremos, removemos sempre a diretoria adicional. Permite-nos logo escolher um título para o nosso website, um plugin que queiramos instalar. Vamos supor que sabemos já que a nossa ideia é instalar ou fazer um e-commerce, podemos fazê-lo, mas nós aqui vamos para o WordPress clássico. Qual é a linguagem do site que nós queremos selecionar e a versão. Apesar do WP Toolkit, assim como o Softaculous, nos permitir instalar versões anteriores, nós vamos querer ou vamos sugerir sempre que a versão instalada seja a mais recente por questões de otimização e essencialmente questões de segurança. Um ponto importante, por norma ignoramos aqui o que nos aparece no WordPress Administrator. Contudo, depois não sabemos os dados para fazer login no nosso back-office. Portanto, é importante que tenhamos em atenção o que surge aqui e o que acontece aqui é que ele cria sempre uma conta de e-mail fictícia que pode não existir. Neste caso, por exemplo, ela não existe e ele cria sempre a conta com admin, @o domínio ou subdomínio onde eu estou a fazer a instalação WordPress. Pode ser alterado e colocado um outro endereço, que é o mais correto, o endereço que queremos que de facto seja o nosso e-mail de administrador do back-office do WordPress. Por norma aqui não são realizadas alterações, uma vez que é apenas a criação da base de dados. O que ele vai fazer é dar um nome à base de dados, o prefixo dessa base de dados e o utilizador. Esta informação vai ser adicionada automaticamente ao fecheiro wp-config da nossa instância WordPress, que é um fecheiro essencial que faz parte do core da instância WordPress e que sem ele, ou se estes dados estiverem incorretos relativamente à base de dados que vai ser criada, não vai ser conseguida a ligação à base de dados e vamos ter um erro quando tentarmos aceder ao nosso website. Aqui
Temos algumas opções de updates automáticos que podem ser selecionados. O update à própria instância WordPress e o update aos plugins e temas. Por defeito, ele vem com a indicação de que a atualização da plataforma deve ser realizada de forma automática e os restantes definidos de forma individual. Depois é só instalarmos e, se a ligação colaborar, dentro de poucos segundos, por norma, a instalação é concluída. Vamos aguardar só mais um pouco. Ele vai nos indicando de forma visual o que é que está a fazer. Que, tal como nos websites, é importante para a experiência do utilizador. Eu queria aproveitar aqui só para informar que já foram efetuadas algumas questões, mas podem continuar a colocar questões que a Sónia depois terá todo o gosto em responder. A instalação então do WordPress está concluída e depois podemos optar logo pela instalação de plugins ou deixar a nossa instalação limpa como ela está agora. Este painel do WordPress, do WP Toolkit, aliás, vai-vos permitir então aceder diretamente à document root onde está o conteúdo do vosso website. Vai-vos permitir fazer clones, uma vez que podem querer fazer alterações à vossa página sem que elas tenham de facto impacto aqui neste website, e podem então fazer um clone para uma subpasta, para uma outra document root, até mesmo para outro domínio. Podem fazer aqui a questão do restore, que eu vos estava a indicar que temos outras opções e, portanto, aqui não é sugerido. Podem consultar logs, os principais logs das ações que são realizadas. Aqui neste caso foi a instalação que fizemos e, portanto, ele registra-nos todas essas ações que foram realizadas. E como podem ver aqui, mesmo quando fazemos uma nova instalação do WordPress, há vulnerabilidades que são já conhecidas nessa instalação do WordPress e que é importante que, com uma equipa de desenvolvimento aí sim, sejam analisadas mais a fundo e sejam corrigidas. O facto de ser uma plataforma muito intuitiva e muito utilizada é excelente para quem quer criar um website sem conhecimentos de desenvolvimento, mas acarreta outras questões, como as questões da segurança, porque existem muitas vulnerabilidades que podem ser, que são de facto encontradas na instância WordPress, mas que rapidamente são identificadas pela comunidade WordPress e que são normalmente dadas logo sugestões de resolução. Depois aqui conseguimos também verificar as informações principais do nosso website. Conseguimos ver que temos atualizações para fazer. Foi instalado um plugin de forma automática na versão 5.3. No entanto, ele existe já na 5.4 e, portanto, é sugerida a atualização. Isto vai fazer com que consigamos ter uma melhor gestão do tempo quando estamos a fazer a otimização ou quando estamos a gerir o nosso website. Esta página permite, o WP Toolkit, a ferramenta, permite-nos ainda ver também os updates de forma geral, não só a nível, aqui vai-nos aparecer só o plugin, mas se a própria plataforma ou o tema precisassem de ser atualizados, eles apareceriam também aqui. Para além disso, o WP Toolkit permite-nos ativar de forma simples o modo de manutenção. Quando queremos fazer alterações ao nosso website
que vão ser mais demoradas, ou quando estamos a analisar alguma questão de performance, por exemplo, que temos a indicação de que será mais demorado, podemos ativar este modo de manutenção. Ele aparece-nos logo aqui também as sugestões rápidas. Neste caso, a instância foi instalada, mas não foi forçado, aliás, o redirecionamento para HTTPS e temos então o tal plugin desatualizado. Depois, no WordPress Manager by Softaculous. Neste momento, ele aparece-me ainda só a instância que foi instalada no domínio principal, mas podemos fazer um scan e ele vai procurar novas instâncias WordPress que tenham sido instaladas. Neste caso, em relação à instância WordPress que foi instalada no domínio, uma das coisas que ele nos permite fazer logo, sem necessidade de passwords, por vezes quando fazemos a instalação sem dar muita atenção a qual foi o utilizador e a password do back-office, podemos fazer o login por aqui e depois, através do próprio back-office do WordPress, editar então o username que selecionamos e a password que está associada ao nosso utilizador. Relativamente às funções que temos aqui, elas vão ser muito idênticas ao que acontece no WP Toolkit, mas talvez de forma mais direta. Permite-nos gerir na mesma os plugins. Aqui vamos ver os plugins que temos instalados e conseguimos perceber se necessita de atualização ou não. Este plugin está atualizado, este plugin precisa de atualização. Relembro que é importante verificarmos sempre se o plugin, apesar de indicar que está atualizado, não tem atualizações há muito tempo. Podemos adicionar novos plugins ou fazer o upload de um plugin que já tínhamos adquirido, por exemplo. Permite-nos fazer exatamente as mesmas ações com os temas, verificar se precisam de ser atualizados, confirmar qual é que está ativo. Por exemplo, aqui neste website estão instalados 3 temas, está em utilização um dos temas. É importante que para a otimização do website sejam removidos temas ou plugins que não sejam necessários. Isto só está a causar ruído e impacto no nosso website. Podemos adicionar os temas que estão no wordpress.org ou fazer o upload também de um tema que tínhamos adquirido. Aqui, para habilitar ou desabilitar as ferramentas ou as funções do WordPress, tem menos opções do que tínhamos a nível do WP Toolkit e é só, se queremos o auto-upgrade dos plugins Enable ou Disable, se queremos fazer as pesquisas de visibilidade Enable ou Disable, o WP Cron. É um ponto importante para a otimização do website também, uma vez que ele permite agendar tarefas, como se fosse um cron job. O que é que isso vai fazer? Se nós tivermos esta opção ativa, vão haver consultas regulares e, por norma, num curto espaço de tempo, que vai causar impacto no consumo de recursos do nosso website, do nosso alojamento, aliás. Muitas das vezes, num alojamento partilhado, WP Cron ativo, o que vai fazer é com que nesses períodos existam que sejam atingidos os limites de consumos de recursos, causando lentidão no website ou até mesmo a apresentação de erros. Depois a ligação é restabelecida quando normalizados os consumos, mas isto causa impacto na experiência do utilizador que quer consultar o nosso website naquele momento. O auto-upgrade dos temas e o debug mode, que deverá estar sempre desabilitado, a não ser que queiramos de facto consultar ou perceber porque é que estão a surgir erros no nosso website. Aqui permite-nos também validar se o URL está correto e qual a pasta, a document root da nossa instância WordPress. Depois tem também aqui a ligação à base de dados
e permite-nos, tal como no WP Toolkit, fazer não só o clone, mas também um staging. O staging acaba por ser um clone do nosso website instalado num subdomínio staging.nosso-domínio e que nos vai permitir então fazer alterações, fazer testes sem causar impacto no nosso website que está online. Se de facto aquelas alterações fizerem sentido e forem o que nós esperávamos, é possível então depois replicá-las para o website que temos online. A nível de ferramentas, são bastante intuitivas, bastante fáceis de utilizar. É importante que sejam analisadas e exploradas e certamente que farão diferença no nosso dia a dia quando temos websites para WordPress para otimizar. Sandra, deixo agora contigo a parte das perguntas. Sim. Obrigada, Sónia, pela tua excelente apresentação, foi muito clara e demonstrativa daquilo que são as potencialidades que temos em termos de otimização das plataformas WordPress. Então, eu vou aqui tentar fazer um apanhado de todas as questões, já são algumas. Então, vou começar aqui pelo nosso cliente Nuno Nogueira, que tem um plano inicial V2, anteriormente teve um base e dá formação em web design, incluindo de WordPress. E a questão é, há diferenças significativas nos custos em comparação com os planos específicos WordPress? Com o inicial V2, o WordPress é bastante rápido, Sónia. Com plugins apropriados, consideras que, de certa forma, justifica o alojamento, o investimento num alojamento WordPress? Sim, o alojamento WordPress vai nos trazer vantagens na performance do nosso website, uma vez que tem light speed e inevitavelmente vai impactar na performance de resposta do servidor, que vai impactar diretamente então com o website. Este alojamento terá também ferramentas como o WP Toolkit, que permitem mais funções do que apenas o Softaculous. Contudo, e como o Nuno indica, um website bem otimizado faz toda a diferença. Se o website está bem otimizado e nota rapidez num Linux inicial V2, que é a prova que de facto um alojamento partilhado pode funcionar para os nossos projetos desde que tenhamos um acompanhamento a essa optimização do website, certamente irá notar uma maior ou uma melhor performance no alojamento WordPress. Agora, lá está, não sabendo que tipo de projeto é, nem tendo a indicação da forma como foi desenvolvido, não, é uma garantia que nós não conseguimos dar. Certo. Mas à partida é o expectável. Sim, o Nuno faz aqui um conjunto de algumas questões que eu vou agora continuar aqui a colocar. O WP Toolkit, corrija-me se estou errada, só existe mesmo nos planos WordPress? Neste momento, o WP Toolkit está disponível nos WordPress, sim. Ok, isso seria uma outra questão. E o Nuno faz aqui uma outra consideração que eu gostaria de apresentar. Muitos sites WordPress são inicialmente parametrizados no back-end em local stacks, local by Flywheel, Studio by WordPress, Laragon, WAMP, Champ. Os parâmetros apresentados têm em conta a edição permanente online. Haverá algum conselho sobre qual será o melhor sistema local ou eventualmente qual o sistema ideal para ser disponibilizado nos pads dos Softaculous? E aqui pois é mais de desenvolvimento, uma questão. E faz aqui uma nota sobre o uso do WP Optimize.
Ele faz essa utilização, mas indica que é necessário existir um cuidado adicional com o processamento de minificações depois de haver conteúdos criados. Isto aqui são algumas constatações / questões do Nuno. Sim, essas questões estão diretamente relacionadas com questões já de desenvolvimento e infelizmente não consigo ter uma resposta direta para o Nuno. O que nós sugerimos nestes casos é o nosso conhecimento é de acordo com a experiência que temos, porque já passámos pelas mesmas questões com outros clientes e tivemos a necessidade de investigar junto da comunidade do WordPress. E a informação que nós passamos, mesmo em relação ao plugin, como o Nuno referiu, é uma questão de sugestões por parte da comunidade do WordPress. Todos estes plugins, ou a grande maioria destes plugins, vão necessitar de uma boa configuração. E essa configuração está realmente fora do nosso âmbito de suporte e aí eu já não vou conseguir ajudar. Nós sugerimos nós tentamos encaminhar o cliente para a resolução em si já depende de uma boa equipa ou um bom acompanhamento a nível de desenvolvimento. Claro, faz todo o sentido. Aqui uma outra questão do Luís Carinhas, que é: a PTSP tem algum plano de alojamento com integração do serviço Cloudflare? Não, neste momento não temos nenhum plano com integração direta, contudo, muitas das vezes sugerimos a utilização da Cloudflare quando há, por exemplo, a necessidade de uma gestão de tráfego ou da passagem de tráfego pelo CDN, sugerimos essa utilização. O cliente pode configurar autonomamente na plataforma da Cloudflare e fazer apenas o apontamento para os nossos alojamentos. Ok, aqui uma outra questão que é: a funcionalidade Clone permite que façamos alterações on-site e que as coloquemos em produção depois de concluídas? Isto é importante para não afetar os utilizadores e para testar as novas funcionalidades. Desculpa, é a função clone, foi isso que disseste? Sim. A função clone o que vai fazer é duplicar a nossa instância WordPress para uma outra página. Vai ser necessário termos um subdomínio, por exemplo, ou um outro domínio para que seja feita essa instalação. Portanto, todas as alterações que fizermos naquela pasta, naqueles ficheiros web, no back-office daquele WordPress, não terá qualquer impacto no nosso website que está em produção. Será apenas tido em consideração no clone onde nós estamos a mexer. E o mesmo acontece com o staging. Okay. Falando em staging, o WP Toolkit permite o staging, correto? Sim, neste momento o WP Toolkit, eu vou-vos mostrar. De forma imediata o que o WP Toolkit no cPanel, volto a relembrar, que será apenas aqui no cPanel, porque no Plesk tem uma outra opção diferente. No cPanel o que ele permite aqui neste momento é apenas o clone, mas este clone vai ter a mesma função no fundo que o staging. O que ele vai permitir é instalar uma segunda instância WordPress num subdomínio que nós queiramos selecionar, escolher, aliás, e fazer então testes e alterações sem impacto no nosso website que está em produção. Então, muito obrigada, Sónia, mas ainda não estás por agora, que há aqui mais umas questões. Um cliente do Rodrigo Briote subscreveu um alojamento WordPress com Lightspeed. No entanto, não detecta nenhuma opção de configuração do Lightspeed no cPanel. Há alguma configuração do lado do Rodrigo que possa ser efetuada? Será necessário instalar um plugin de Lightspeed no WordPress? Que dicas podes dar aqui ao Rodrigo? Então, configurações do Lightspeed em si enquanto web server não vai ter porque é um alojamento partilhado. Portanto, essa gestão, essa configuração e instalação no próprio servidor é feita pela nossa equipa de sistemas e gerida por nós enquanto equipa técnica de suporte. Depois, o que o cliente deve fazer então, e pode fazer neste caso, é instalar um plugin de cache como o Lightspeed Cache, em que,
tendo o web server Lightspeed, vai conseguir ter acesso a futures optimizadas e futures que só estão disponíveis em servidores que têm de facto Lightspeed. Porque o Lightspeed Cache permite ser utilizado tanto no Apache como no Nginx, como no Lightspeed, contudo, existem futures avançadas que só vão estar disponíveis em servidores com Lightspeed. Portanto, é essa a vantagem deste plano e será assim necessário então o cliente fazer a instalação desse plugin e fazer a configuração do mesmo. Okay. Muito obrigada. Temos aqui uma outra questão do Nuno, que é se é possível criar um site WordPress numa instância local, no próprio computador, e posteriormente transferir todas as páginas e bases de dados para o WordPress Toolkit ou soft backups. Não consegue fazer a importação direta como se consegue fazer, por exemplo, num site builder. O que consegue fazer, contudo, é a importação manual para o File Manager, terá de fazer a importação dos ficheiros para o File Manager e da base de dados através do PHPMyAdmin, por exemplo, e por sugestão, se os ficheiros web forem consideravelmente pesados, deve ser feito por FTP, ou se forem muitos ficheiros. E depois o que pode fazer é no WordPress Manager by Softaculous fazer o scan para que seja reconhecida aqui essa nova instalação que existe no alojamento. Okay. Muito obrigada. Aqui tenho esta questão que diz o seguinte, Sónia, temos esta mensagem no painel de administração. O seu serviço de alojamento pode dizer se pode ativar uma caixa de objetos persistente no seu site. O seu alojamento parece suportar os seguintes serviços de caixa de objetos, Redis, Memcached, mas não encontramos a solução cPanel. Não, o que acontece é, se tiver um alojamento partilhado, não é possível a instalação de sistemas de cache no servidor. O sistema Redis ou o sistema Memcached são sistemas que são instalados no próprio servidor. Portanto, num alojamento partilhado com cPanel, o que pode fazer é ativar o Cache Manager e tem a opção de WordPress, mas é uma cache de página. Se a intenção for ter um projeto mais robusto, em que careça mesmo da instalação de sistemas de cache como Redis ou Memcached, terá de ser optada por um servidor dedicado ou uma VPS, de forma a que seja possível fazer a instalação de um desses sistemas. O cliente está aqui a indicar-nos que essa caixa é na base de dados. Sim, esta caixa aqui não é, ou seja, não permite fazer a caixa como tem num sistema de cache de Redis ou Memcached. Esta é a única que está disponível no cPanel em alojamentos partilhados. Não é possível fazer outra configuração. O que o cliente pode fazer é instalar plugins de cache que não exijam configurações adicionais ou serviços adicionais no servidor. Por exemplo, o Lightspeed Cache permite ser instalado num servidor Nginx ou Apache, mas não permite utilizar depois as futures avançadas. Por norma, o mais utilizado é o WP Rocket. Okay. Só aqui indicar que já estamos aqui o nosso tempo, no entanto, vamos só aqui responder às últimas questões e depois, durante os próximos 5 minutos, depois se não conseguirmos, nós também entraremos em contacto convosco para vos dar respostas às questões. Vamos só aqui aproveitar mais 5 minutos para que também não estudamos muito mais o tempo. Bom dia. A questão aqui que temos da Antónia Maria Antônia Peixoto é
Em relação às imagens, Sónia, quando estas são carregadas pelo cliente final e são gigantes, mesmo que a Antónia tenha que mais tarde redimensionar essas imagens, elas ficam alojadas no alojamento? Como é que é feita? Não. O que convém sempre confirmar através do File Manager as pastas de uploads. Contudo, se é eliminado o conteúdo no próprio back-office do WordPress e feito a correção e o redimensionamento, essa correção já terá impacto na melhoria da performance, da otimização que está a ser realizada no website. O importante é que as imagens, mesmo através do back-office, sejam sempre redimensionadas ou preferencialmente seria feito o upload logo com o redimensionamento e com a qualidade necessária. Okay. Aqui o Miguel Braga faz a seguinte questão, e aqui relativamente ao clone, que é a funcionalidade clone, se é possível substituir a versão que está live através de um único clique. Eu não sei se percebi bem a questão. Ao criar um clone é possível substituir a versão live com um clique. Não consegue fazer. Sim, não é como no staging em que consegue replicar aquilo que foi feito para a versão que está em produção. Aí terá de replicar mesmo manualmente aquilo que foi feito, ou em alternativa fazer um novo clone, ou seja, remover a instância WordPress que está neste momento online e fazer um clone da que está no subdomínio para o domínio principal. O clone tem uma vantagem, porque ao ser feito esse clone, ele vai recriar uma nova base de dados com a correção dos caminhos físicos e permalinks necessários. E, portanto, não há necessidade de estar a corrigir a alteração de caminhos porque alterou o nome do domínio ou do subdomínio. Aqui ainda, deixa-me só, é mais fácil assim agilizar desta forma, que é ainda em relação ao staging e ao clone. Permite copiar as alterações para a instância de produção? Isto aqui deve ser no âmbito da outra questão. Sim, acaba por ser aquilo que eu acabei de dizer. É necessário replicar essas alterações ou manualmente, fazendo o que foi feito no clone, ou então fazendo um novo clone para a pasta, para a document root que pretendemos. Sónia, muito rapidamente, o alojamento Linux inicial V2 permite a utilização do toolkit, do WordPress Toolkit e do Softaculous? Neste momento, nos novos V2 só está a ser disponibilizado com o Softaculous, precisamente porque o WP Toolkit está disponível nos alojamentos em que são otimizados para o WordPress. E agora, para finalizar, o Lightspeed apenas funciona em otimizações front-end, certo? O Lightspeed está adequado às otimizações em front-end, sim. Sim. E agora surgiu uma última que eu vou colocar, porque é para terminarmos em grande, que é em termos de segurança, e tu já foste falando disso ao longo do webinar, que medidas é que podes aqui indicar como medidas preventivas para maior segurança do WordPress? Sim. A medida ou aquilo que é sugerido sempre em relação a uma plataforma WordPress é que a mesma esteja de facto atualizada. É muito importante que tenhamos não só a própria plataforma atualizada, como os plugins que estão instalados e também os temas. Outra das questões é que é bastante importante que tenhamos a certeza de onde estamos a descarregar esses plugins, de onde estamos a instalá-los. Muitas das vezes, plugins que são instalados no nosso alojamento vêm já eles próprios com malware, com scripts malignos, que depois vão fazer com que o nosso site seja comprometido. Para além disso, sugerimos que seja acompanhada a comunidade WordPress, uma vez que, por norma, quando identificada uma vulnerabilidade, de forma muito rápida, ela é publicada e
são apresentadas resoluções, ou porque deve ser desinstalado certo plugin, ou porque o plugin foi atualizado para eliminar essa vulnerabilidade e deverão fazê-lo também. E depois, no caso dos alojamentos partilhados PTISP, pode utilizar o nosso Immunify 360, que tem verificações periódicas e que lhe vai permitir validar se existiram fecheiros maliciosos que tenham sido identificados, para além, claro, das opções de segurança do próprio WP Toolkit ou do Manager by Softaculos. Muito obrigada, Sónia, pela tua apresentação, pela resposta a todas as questões colocadas. E caso tenham alguma dúvida adicional posteriormente, podem abrir um ticket e depois teremos todo o prazer em dar resposta. Relembro que durante o dia de hoje vamos disponibilizar a apresentação em vídeo e também os slides para a vossa consulta no nosso blog, no canal YouTube do Vídeo e nas redes sociais. Muito obrigada a todos pela vossa presença, obrigada Sónia, e uma questão mais que é, podem sempre utilizar o promo code indicado pela Sónia durante a apresentação e depois usufruir do vosso desconto de 90%. Muito obrigada, um bom dia, até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigada.